Semana passada, hoje nós temos pouco tempo porque é ceia. Semana passada eu comecei falando que esse mês pela manhã nós estaríamos falando sobre servos e filhos, né? Falei um pouquinho sobre isso semana passada. À noite nós estamos tendo noites de glória. Foi muito bênção, muito poderoso semana passada, domingo à noite. Mas eu quero continuar falando sobre servos e filhos. Preste atenção, abra o teu coração, deixe o Senhor ministrar a tua vida. Quando nós olhamos para a vida de Adão, a Bíblia ela é composta por dois homens. Preste atenção nisso. A Bíblia ela é composta por dois homens, não mais. Nós temos o primeiro homem, cabeça de uma raça, protótipo, modelo, que é o primeiro Adão. Adão não é um homem singular. Adão não é um homem. Adão é um modelo. Adão é um protótipo. Adão é um molde. Quando Deus criou Adão, nós estávamos dentro dele. Tudo que acontecesse com Adão, aconteceria conosco. Toda decisão de Adão nos alcançaria. Quando você olha para Adão, Lucas capítulo 3, versículo 38, fala sobre a árvore genealógica. Pastor, o senhor falou sobre isso semana passada, sim? Eu quero começar aqui novamente. Queridos, nunca se canse de ouvir a mesma coisa, até que você já está vivendo essa coisa. Deixa eu repetir. Nunca se canse de ouvir a mesma coisa, até que você esteja vivendo. Porque você não sabe quando sabe falar, você só sabe quando está vivendo. Até que nós não vivamos, nós só temos uma filosofia e uma teoria. Então, tem coisas que nós vamos precisar ouvir por diversas vezes, até aquilo se tornar uma realidade. Lucas capítulo 3, versículo 38. A minha voz está um pouco mais cansada por esses dias. Lucas 3, 38 diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho, Adão era o que de Deus? Filho. Então, quando Deus, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele deu forma a todas as coisas, criou as plantas, criou os mares, os animais, organizou todas as coisas, Ele colocou um homem sobre a terra. Ele fez um boneco do pó da terra. Ele criou do pó da terra um boneco, e Ele soprou nas narinas daquele boneco, e aquele homem passou a ser alma vivente. O homem no seu estado original, é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O homem em seu estado original, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. No seu espírito, ele tem comunhão, intuição e consciência. No seu espírito, ele tem comunhão. Por quê? Porque é no espírito que nós comungamos com Deus. Ele tem consciência e ele tem intuição. Na sua alma, ele tem vontade, intelecto e emoções. E no seu corpo, ele tem os seus sentidos naturais. Tudo que o homem é, tem e está, escute, tudo que o homem é, tem e está na realidade do seu espírito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O homem, como ser espiritual, a sua alma foi criada para ler, interpretar e expressar. Presta atenção. A alma do homem foi criada para ler, interpretar e expressar o seu espírito. E o corpo foi criado para manifestar o que a alma leu, interpretou e expressou. Então, eu sempre uso o exemplo do projetor. Esse projetor, ele não tem imagem. Ele pega a imagem do computador e ele transmite para uma tela. O que esse projetor projeta? Só o que está no computador. O que é o computador? É o espírito.
O que é o projetor é a alma. O que é o telão é o corpo. Ok? A nossa alma não foi criada para carregar peso. A nossa alma foi criada para ser um meio de transmissão. Por que que a nossa geração, ou por que que o ser humano está mais adoecido? Porque como ele não está vivendo no Espírito, ele está tomando todas as suas decisões a partir da sua mente, da sua alma. E você não pode colocar sobre uma criança um peso de 20 quilos. A nossa mente não foi criada para isso. Ok? Então quando Deus criou Adão, Ele colocou sobre a terra um filho. Por quê? Porque Deus queria que o homem reinasse na terra como uma extensão do seu pai. Preste atenção nisso. Por quê? Porque o problema da igreja é que ela não sabe quem ela é. Nós não sofremos por identidade, nós sofremos por personalidade. Deixa eu repetir isso. Nós não sofremos por identidade. Nós não sofremos por aquilo que somos, nós sofremos por aquilo que pensamos que não somos. Irmãos, um tempo atrás eu vi uma mulher achando que era um pônei. Eu acredito. Ela achava que era um pônei. É isso mesmo que você ouviu. Pastor, o senhor acha que uma besteira dessa é possível? Porque a Bíblia diz que como você imagina ser, você é. Escute, se você fizer da sua mente a sua realidade, é isso que você vai viver. Quando Deus soprou, preste atenção, quando Deus soprou nas narinas do homem, que o homem abriu os olhos pela primeira vez, sabe quem foi que ele viu? Deus. A primeira imagem que o homem teve à sua frente não foi da beleza da terra, foi a imagem de Deus. Ou seja, quando o homem acordou, ele estava diante de um espelho, que ele estava vendo Deus, que refletia quem ele era. Quando você acorda pela manhã, você vai até o espelho, eu imagino. Você se vê. Quando o homem estava acordando, ele estava olhando para um espelho, para que ele conhecesse a imagem e semelhança que ele tinha. O que o pecado fez com o homem? Fez o homem esquecer da sua identidade. O que Jesus veio fazer? Veio lembrar quem você era. Jesus não veio te trazer uma religião. Escute, Jesus não veio trazer uma religião. Religião deforma pessoas. Religião deixa as pessoas feias. Religião gera conceitos e preconceito. O Evangelho traz uma consciência de identidade. Escute, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Então, abra comigo Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Acharam? Não é difícil achar Gênesis não, né? E o capítulo 1 é mais fácil, né? Gênesis 1:28 diz assim: e Deus os abençoou. Diga comigo, e Deus os abençoou. Diga comigo, e Deus os abençoou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que Adão tinha feito para que Deus o abençoasse? O que é que Adão tinha feito? Adão tinha feito uma campanha? Adão tinha feito um voto? Adão tinha feito um jejum? Não. E Deus os abençoou. Primeiro que Deus não abençoou no singular, Deus abençoou no plural. Porque quando Deus abençoou Adão, Ele estava abençoando toda a raça. Segundo, Deus não abençoou o homem quando o homem fez alguma coisa. Deus abençoou o homem antes que o homem fizesse qualquer coisa. O que isso significa? Que bênção não é um resultado do que eu faço. Bênção é um estado de natureza.
no plano original, o homem não era abençoado pelo que fazia. Ele fazia porque ele era abençoado. Dá para entender isso? O homem era abençoado no seu estado de natureza. Diga: eu sou abençoado. Acabou. Então, Deus abençoou o homem e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus abençoou antes de ele fazer qualquer coisa, e depois dele abençoado disse: agora você pode dominar, agora você pode governar. Governe, encha toda a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja. Deus deu governo ao homem sobre a terra. O que é que Deus não deu? Deus não deu o governo do homem sobre outro homem. Deus não disse: dominai, maridos, sobre as mulheres. Deus não disse: governai sobre outros homens. Você não pode governar sobre alguém que é igual a você. Você não pode dominar sobre alguém que é igual a você. Nós não temos domínio sobre pessoas. Sobre pessoas nós temos influência. Liderança não é domínio, liderança é influência. Você não é líder porque tem uma posição, você é líder porque tem poder de influência. E se você não tem poder de influência, você não é líder, você só tem um cargo. Existem pessoas que estão liderando por um cargo que recebeu, e não por uma influência que desenvolveu. Ok? Se você quer saber se você está influenciando, veja se as pessoas estão falando o que você fala. Se elas estão se movendo como você se move. Por quê? Porque quando você passa a influenciar, as pessoas passam a fazer o que você está fazendo. Então, Deus colocou o homem no jardim, e ele era abençoado pela natureza e não pelo serviço. Irmãos, olhe para mim. Deixa eu falar. Qualquer evangelho que venda uma bênção para você, esse evangelho é um evangelho mentiroso. Vocês não entenderam, né? Qualquer evangelho que venda uma bênção para você, esse evangelho é mentiroso. Ó, se você comprar isso daqui, você vai ser abençoado. Se você comprar esse martelinho é para bater na tua cabeça. Eu quero que você entenda isso. Quantos aqui estão em Cristo? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: e Ele nos abençoou. Olha o tempo verbal. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, eu sou abençoado. Então, Adão era abençoado por filiação. Adão era abençoado por filiação e não por serviço. Ele era abençoado por quem ele era, não por aquilo que ele fazia. Eu quero que a gente entenda isso, irmãos. Agora, ao mesmo tempo que Adão era filho, Adão também era servo. Preste atenção. Ao mesmo tempo que Adão era filho, ele era servo. Ele tinha duas realidades. Ele tinha a realidade de filho, e ele tinha a realidade de servo. Como filho, ele se relacionava, e como servo, ele trabalhava. Preste atenção. Preste atenção. Como filho, ele se relacionava, e como servo, ele trabalhava. Só que ele não trabalhava para ser abençoado. Ele já era abençoado. Ele trabalhava para cumprir um propósito. Ele não trabalhava para comer. Ele só passou a comer do trabalho após o pecado.
O homem só passou a comer do trabalho depois da queda. Antes da queda, ele não comia do que fazia. O que é que seu filho precisa fazer na sua casa para comer? Nada. E se ele fizer alguma coisa errada, come? Come. E se ele fizer muita raiva para você, come? Come. Não tem nada que um filho faça de raiva para nós, que a gente venha punir ele por falta de comida. Mas a gente acredita que Deus faz isso. É porque a gente é melhor que Deus, né? Como a gente é melhor que Deus, a gente acredita que a gente não tem coragem de deixar o filho sem comer. Mas a gente pode. Mas Deus faz isso. Por quê? Porque nós estamos, presta atenção nisso. Nós estamos se relacionando com Deus, mas perdemos a consciência de pai. Você deveria anotar isso. A igreja, não, olha isso. A igreja não tem problema com Deus, irmãos. A igreja tem problema com o pai. A igreja, ela não tem problema com Deus. Ela tem problema com o pai. Agora, você sabia que toda religião tem um Deus? Os budistas, os muçulmanos, toda religião tem um Deus. Só o cristianismo tem um pai. Só o cristianismo tem um pai. Então, quando Deus colocou o homem na terra, Ele colocou o homem na terra como um filho. Eu quero que você me represente. Eu quero que quando alguém olhe para você, alguém me veja em você. Abra comigo Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu não estou com pressa de terminar hoje, porque eu vou continuar semana que vem, tá bom? Eu comecei semana passada, eu não tenho pressa, porque nós estamos numa sequência, tá? E você está comendo fresquinho, porque isso aqui é um livro que eu vou lançar, talvez esse ano. Eu quero lançar esse livro, Deus e Pai, Servos e Filhos. Eu quero lançar esse ano. Então você está comendo aqui algo que vai se tornar um livro. Gênesis 2, versículo 15. Lembrando que em Gênesis 1, o homem é abençoado sem trabalhar. Pastor, o senhor é contra o trabalho? Não, eu estou dizendo que o homem era abençoado, não pelo que ele fazia. Ele era abençoado pela natureza. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus pegou o homem que era abençoado, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Pronto, agora o homem Deus está dando trabalho para o homem. A palavra cultivar, no hebraico, significa cultura, cultivo, significa culto. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar, Ele não trabalhava por um salário, o seu trabalho era um culto. Ele colocou o homem no jardim do Éden para cultivar. A palavra cultivar vem de culto. O que isso significa? Significa que o homem não trabalhava, o homem não cultuava 2 vezes por semana, igual a gente faz. O homem cultuava 24 horas, pelo que ele fazia. O seu trabalho era um culto a Deus. Os seus clientes eram um culto a Deus. Os seus relacionamentos eram um culto a Deus. Dá para entender? O homem não trabalhava por profissão, o homem trabalhava por vocação. Ele não fazia o que dava dinheiro, ele fazia o que ele foi criado para fazer. Gente, isso é muito poderoso, cara. Então o homem foi colocado no jardim para cultivar. Ele cultuava Deus com o seu trabalho. A religião colocou na nossa cabeça que a gente cultua 2 vezes na semana. Você não cultua Deus quando vem para a igreja. Até porque tem gente que só vem com o corpo aqui dentro, a cabeça está no mundo da lua. Tem gente que só vem bater um cartão. Tem gente que só vem cumprir uma regra.
Tem hora que eu penso que eu vou colocar uma máquina de ponto ali fora. Porque aí pega o cartãozinho de ponto e Deus, ó. Né? É porque a gente pensa que é abençoado por presença. Pessoal, você não é abençoado pelo que você faz, você é abençoado por quem você é. Eu quero que você entenda isso. Deus não quer que você venha, Deus quer que você queira vir. Eu estou indo lá porque, você sabe, porque eu preciso ler a Bíblia, porque senão Deus não, escute, Deus não precisa que você leia a Bíblia não. Afinal quem escreveu foi Ele. Quem precisa ler a Bíblia é você. Eu preciso orar, senão Deus, não, quem precisa orar é você, Deus não precisa de oração. Irmãos, às vezes eu penso que, tem hora que eu penso que, ai de Deus se não fosse nós. Irmãos, você já pensou assim não, Davi? Ai de Deus se não fosse a gente, irmão, se a gente não dissesse para Ele, tu és santo, Ele deveria estar em depressão. Imagina Deus dizendo, Deus, tu és santo, Ele fala, eu acho que não. Deus, tu és santo, Ele diz, será? Escute, a adoração não muda o adorado, a adoração muda o adorador. Dá para você entender? Deus é o mesmo antes, durante e depois da adoração. Você não é mais o mesmo depois que você adora a Ele. Vamos, se vai aplaudir, aplauda de verdade. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, e pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó O meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Você sabe, eu tô há anos em Gênesis 1:2. Eu amo Gênesis 1:2. Por quê? Porque Gênesis 1:2 são os dois capítulos perfeitos da Bíblia. Só Gênesis 1:2 é. E o restante da Bíblia não é perfeita? É perfeita, mas como tem pecado, não tem perfeição. Deu para entender? Gênesis 1:2 não tem igreja, irmão. Essa era a hora que a gente deveria dizer glória a Deus. Gênesis 1:2 não tinha culto de oração. Essa era a hora que você deveria dizer glória a Deus. Gênesis 1:2, irmãos, não tinha ministério de casais, de homem, de criança, de jovens. E essa era a hora que você deveria dizer glória a Deus. Por quê? Porque quando a gente não conhece o plano original, a gente pensa que as ferramentas se tornam plano original. Não tinha gabinete, não tinha pastor, não tinha apóstolo, não tinha profeta, não tinha evangelista, tinha o homem e Deus, Deus e o homem, não tinha intermediário, ninguém cobrava pix para te dar revelação. Você entendeu? E sabe o que Deus dizia? Isso é bom. Nós não tínhamos um pastor que tinha o telefone do Batman. Porque hoje nós temos alguns ministros que ele tem o telefone do Batman. Você não tem o telefone do Batman. Se você quiser que eu fale com o Batman, você faz uma oferta para mim e eu vou falar com o Batman. Porque eu sou o Alfred.
Eu tenho acesso ao Batman que você não tem. Fala comigo que eu falo com ele. O véu foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado. Você tem acesso aonde? Escute, irmãos. Você tem acesso ao santo lugar. Você tem acesso. Você não precisa de mim. Você não depende de mim. Você pode ouvir a voz dele. Você pode falar com ele. Pastor, mas assim ninguém vai ficar preso ao Senhor se o Senhor pregar assim. E quem falou que eu quero? Sabe aquele irmão que está na UTI? Se Deus não fizer um milagre na vida dele, eu não consigo. Então quando você... Porque coisas fáceis qualquer um faz. Coisas difíceis líderes fazem. Coisas impossíveis só Deus pode fazer. E quando você se coloca como um Deus na vida de alguém, você vai ter que fazer coisas impossíveis na vida dela. E como eu não consigo fazer, eu já tentei ser Deus várias vezes, irmão, mas como eu vi que eu não conseguia ressuscitar ninguém, eu desisti. Sabe o que eu quero que você entenda? É que você tem acesso à sala do trono. Eu quero que você entenda que uma coisa é o meu chamado. Com o meu chamado eu tenho responsabilidade que você não tem. Como a tua empresa, você tem responsabilidades que eu não tenho. Mas o meu chamado e o teu não nos fazem melhores que ninguém. Dá para entender isso? Nós não podemos usar das nossas posições para estar sobre pessoas. E vamos lá, meu Deus, será que eu termino isso esse ano? Adão pecou. Adão pecou. Quando Adão peca, ele não, escute isso, quando Adão pecou, ele não perdeu Deus. Se você não ouviu nada até agora, ouça isso. Quando Adão pecou, ele não perdeu Deus. Quem que ele perdeu? O Pai. Quando Adão pecou, ele não perdeu Deus, ele perdeu o Pai. Porque agora ele continua trabalhando para Deus, mas ele já não tem mais um relacionamento com o Pai. O filho morreu pelo pecado. Ele morreu através do pecado. O homem morreu. Qual foi a parte do homem que morreu com o pecado? O espírito, a alma ou o corpo? Obrigado. O homem morreu espiritualmente, mas o seu corpo só morreria 930 anos depois. O homem estava morto espiritualmente, e nós somos filhos de Deus aonde? Na carne, na alma ou no espírito? No espírito. Deus não é pai do teu corpo ele é criador, ele é pai do teu espírito. O teu espírito saiu de Deus e ele volta para Deus. Abra comigo Eclesiastes, já lemos isso, mas vamos ler de novo. Isso é um texto importante. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Espera aí, que a minha Bíblia sumiu, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta. Que o deu. O teu espírito veio da onde? De Deus. E ele vai voltar para onde? O teu corpo veio da onde? Veio da onde? Ele vai voltar para onde? Para a terra. Por quê? Porque o final vai ser como o começo. Como é que as coisas vão terminar, pastor? Como começou? Se o teu corpo veio da terra, vai voltar para a terra. Se o teu espírito veio de Deus, vai voltar para onde? Para Deus. Dá para entender isso? Pronto, agora Adão pecou. Quando Adão pecou, preste atenção, escute isso, olhe para mim. Adão tinha um encontro, ele vivia uma vida que cultuava ao Senhor, mas Adão tinha um encontro com Deus todo dia. Na viração do dia, que para o judeu é às 18 horas, não era meia-noite. Adão se encontrava com Deus às 18 horas.
ele terminava, porque a viração do dia era 18 horas, então significa que 18 horas estava encerrando, é igual meia-noite para nós, meia-noite está encerrando o domingo, não é isso? Meia-noite 1 já é segunda. Então Adão se encontrava com Deus às 18 horas, ele terminava o dia com Deus e começava o dia com Deus. Ele terminava e começava. Eu gosto disso, eu gosto de começar minha manhã e gosto de terminar a noite com Ele. Adão, então quando Adão pecou, no capítulo 3, Deus apareceu no culto. Quem faltou no culto foi Adão. 6 horas da tarde, Deus estava no jardim gritando: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão estava escondido atrás de uma árvore, e o Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, disse: Adão, onde é que você está? A pergunta, se ele é onisciente, ele não sabia onde é que ele estava. Mas o que ele está perguntando? Ele não está perguntando: Adão, aonde você está? Ele está perguntando: Adão, onde é que você está? Porque eu não te encontrei mais dentro de mim. Você não perdeu uma geografia, Adão. Você continua no mesmo lugar, mas não está na mesma dimensão. Adão não pecou e perdeu o jardim. Adão só perdeu o jardim depois que ele perdeu a posição dele em Deus. Escute, querido, tem gente que está preocupada em perder a empresa, tem gente que está preocupada em perder o casamento. Você só perde o casamento depois que perdeu Deus. Esse silêncio de vocês é um grito, chega a me ensurdecer. Escute, quando a Bíblia diz para mim não pecar contra minha esposa, eu não tenho como pecar contra minha esposa sem primeiro pecar contra ele. Quando a Bíblia diz para a gente ser fiel ao nosso cônjuge, você não pode ser fiel no horizontal sem ser fiel no vertical. Então a minha fidelidade aqui é reflexo da minha fidelidade. Quer ser fiel ao cônjuge, seja fiel a Deus, porque antes de você pecar contra alguém, você primeiro pecou contra Ele. Pronto, agora Deus está liberando decretos de maldição em Gênesis 3, sim ou não? Sim ou não? A pergunta que eu quero fazer para você agora: Deus estava liberando decretos de maldição sobre o filho? Vamos? Não? Que nem um pai que se preza amaldiçoa seu filho. Deus estava liberando decretos sobre o servo: agora você vai comer do suor do seu rosto. No jardim do Éden, escute isso, só para a gente adiantar. Num jardim chamado Éden, Éden significa lugar de delícias. No jardim do Éden, Deus falou: agora você vai comer do suor do seu rosto. Agora você já não é mais abençoado por natureza, agora você vai comer do que você faz. Eu não sei se você já leu lá no jardim do Getsemane, quando Jesus estava orando e o seu suor se tornou-se. O suor na Bíblia é sinônimo de maldição, sim ou não? O primeiro homem que recebeu o decreto de suor como maldição foi Adão. Em todo o Antigo Testamento, o sacerdote não poderia suar, por isso que ele se vestia de linho, porque o linho não absorve o suor fede. Deus está querendo: eu não quero o seu esforço, eu quero a sua entrega. Eu não quero a sua força, eu quero a sua rendição. Pastor, eu estou suando, molhando a camisa para sustentar a minha casa. Talvez você está na mentalidade do homem caído. Pode deixar, eu vou com calma. Presta atenção, lá no jardim do Éden, Deus falou: você vai comer do suor do seu rosto. Lá no jardim do Getsemane, Jesus suou, e o seu suor se tornou como gota de sangue. Agora, se o suor era sinônimo de maldição, por que Jesus estava suando se ele não tinha maldição? E por que o suor estava se transformando em sangue? Ele está dizendo:
o suor que o homem recebeu como maldição, eu estou transformando em sangue para redimir a maldição do suor do homem. Tudo que Adão perdeu, Jesus restaurou. Por que Jesus carregou a cruz pelado? Porque na hora que o homem pecou, ele se viu nu. Por que Jesus carregou a cruz nu? Ele está dizendo: eu estou assumindo a tua nudez, para que você se vista com a minha justiça. Por que, César? Porque justiça na Bíblia é roupa. Vestes na Bíblia fala de justiça. Quando Jesus assumiu o nosso lugar, Ele ficou nu, para que nós pudéssemos estar vestidos com a sua justiça. Queridos, é tudo muito claro. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Cada atitude de Jesus, cada ação de Jesus tinha a ver com aquilo que Adão tinha passado. Ei, através de uma árvore que o homem comeu, ele se tornou maldito e morreu, Robson. Através de uma árvore transformada em madeiro, o homem recebeu vida. Por uma árvore viva, o homem come do fruto, ele morre. Por uma árvore morta transformada numa cruz, ele recebe vida. Você está vendo que ele pega os mesmos elementos, através de uma árvore viva, que tinha fruto, ele come. Quando aquela árvore foi transformada numa cruz, ela estava morta, mas através daquilo que estava morto, ele traz vida. Você vai ver Jesus fazendo o oposto do que Adão fez. Agora, em Gênesis 3 em diante, nós não temos um filho se relacionando com o pai. Agora em Gênesis 3 em diante, nós temos um empregado, um servo se relacionando com Deus. O homem em todo o Antigo Testamento, ele não é filho, ele é servo. Qual é o problema da igreja hoje? É ser serva, não? Não. Qual é o problema da igreja hoje? É ser filha. Você conversa com pessoas, ela diz assim: eu sou serva do Senhor há 30 anos. Fala, que coisa linda. Como diz lá no Nordeste, em. Mas não é para ter orgulho. Desde que você dissesse: eu sou filho de Deus há 30 anos. Porque quem se relaciona com Deus no serviço, não consegue ter prazer no relacionamento com o Pai. Porque tem gente que tem prazer em trabalhar com Deus, mas não tem o mesmo prazer em falar com Deus. Porque tem gente que pensa que Deus é chefe de linha de produção. Ei, Ele está te chamando para um relacionamento, não para um serviço. Deus está te chamando para um relacionamento, não para um serviço. Ele está dizendo: eu quero me... Por quê? Porque presta atenção nisso, lá no Éden, o diabo interrompeu o meu relacionamento com Deus. Lá no Éden, o diabo interrompeu o meu relacionamento com Deus. Lá na cruz, Jesus interrompeu o meu relacionamento com o diabo. Lá no Éden, eu perdi o relacionamento com o Pai. Lá na cruz, o véu foi rasgado, nós tivemos. Dá para você entender isso? Então, pastor, o senhor está falando que é errado ser servo? Não. Eu só quero que você entenda que você não é apenas um servo. Você é um filho que serve. Dentro de uma casa que tem 2 filhos, marido e mulher, é normal, é saudável que todos tenham funções. Sim ou não? Filho, vai na padaria buscar pão. Filho, coloca o lixo para fora. Filha, enxuga a louça, lava a louça, arruma a cama. Mas ele está fazendo porque ele é empregado, ou ele está fazendo porque ele é filho?
ele está fazendo, ele está arrumando a cama porque ele vai ganhar um salário, ou ele trabalhando em prol da família? Nós precisamos entender que trabalhamos em prol da família, não em prol de um salário. Você está entendendo isso? Às vezes eu gero algumas perguntas que eu não gosto muito de fazer, porque dá problema. Dá problema. Porque assim, a Bíblia fala sobre galardão, certo, Thalita? Tem galardão? O que é galardão, Serginho? A recompensa que nós vamos receber pelos nossos trabalhos. Sim ou não? Nós seremos galardoados por quê? Porque assim, pelas obras ninguém vai ser salvo, mas pela fé ninguém vai ser galardoado. Então eu sou salvo pela graça mediante a fé, mas eu não serei galardoado pela fé, eu serei galardoado pelas obras. Então vocês estão concordando comigo que as obras geram para mim o quê? Um galardão. Tá, então se as obras geram para mim um galardão, significa que o que eu estou fazendo vai me gerar uma recompensa quando? Agora ou no futuro? Vamos, pregue comigo. Se as minhas obras hoje vai gerar um galardão, é para agora ou para o futuro? Para o futuro. Então por que eu acho que eu sou abençoado pelo que eu faço? Eu não sou abençoado pelo que eu faço. O que eu faço vai me gerar um galardão no futuro. Então eu sou abençoado pelo quê? Eu sou abençoado pela minha filiação. Eu sou abençoado pela minha natureza. Olha, se você fizer a obra de Deus, Ele vai te abençoar. Não, se você fizer a obra de Deus, você vai ser galardoado lá na frente. E eu sou abençoado por quê? Eu sou abençoado porque eu nasci de novo, porque eu tenho uma nova natureza, porque agora eu tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida. Então, o que a gente precisa entender, queridos? Qual é o papel do servo e qual é o papel do filho? Então, quando você olhar para o Antigo Testamento, você precisa entender que não tem filhos ali, só tem empregados. E Deus está se relacionando com eles. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Por quê? Porque o homem não perdeu Deus, o homem perdeu a sua filiação. Ele perdeu o seu estado de natureza e ele passou. A Bíblia diz que para quem trabalha, o salário não é um privilégio, é uma obrigação, porque ele trabalhou. Então na antiga aliança, o homem trabalhava para Deus. Na nova aliança, o homem trabalha pela família, ele não trabalha para ser abençoado, ele é abençoado, por isso que ele trabalha. E quanto a igreja não entender que agora eu não sou apenas um servo, eu sou um filho. Eu fico pensando, irmãos, como foi que Adão deu nome para todos os animais? Pastor, os animais estavam ali, ele foi dando nome, tá bom. E os animais marinhos? Eles saíam da água e comparecia diante dele. O Adão pulava dentro da água e dava o nome para eles. Cada peixinho pulava para fora e ele falava: você parece uma tilápia. Ou ele pulava dentro do mar, porque a Bíblia diz que ele deu nome para tudo. Para mim, ele tanto poderia pular dentro do lago como vir para fora. Por que o senhor acha isso, pastor? Porque Jesus falava com árvore. Sim ou não? Jesus falava com o vento. E falou para a gente falar com a montanha. Você acha que o evangelho é para gente normal? Alguém que ensina você a falar com um monte, não é coisa de gente ter juízo. Por quê? Porque Romanos, abra comigo Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 19.
Romanos 8:19. Diz assim: a natureza, ou algumas versões diz a criação. A criação aguarda com expectativa. A criação está aguardando. Acharam aí na sua Bíblia, não? Com expectativa a manifestação de quem? Não é dos apóstolos, não é dos profetas, não é dos evangelistas, dos pastores. Isso é contra os pastores? Não. Eu estou falando que a criação, ela não responde a um dom. A criação, ela só se submete a uma natureza. O que a criação está esperando é que os filhos se manifestem. E nós não vamos manifestar, nós não vamos viver algo aqui dentro, nós precisamos viver algo lá fora. Nós precisamos manifestar a nossa natureza lá fora, amanhã, segunda-feira, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, em tudo quanto nós formos fazer. Nós precisamos expressar a nossa natureza, quem nós somos. Enquanto não houver uma consciência de filho, nós não faremos a diferença na terra. Enquanto nós não tivermos a consciência de filho, nós não faremos a diferença na terra. Ei, Deus, o mundo já conhece. Sabe quem que o mundo não conhece? O Pai. Jesus, ele não veio apresentar Deus. Como é que o senhor sabe? Olhe para a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso ele diz: quando vocês orarem, orem assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi isso que ele ensinou, não? Jeová Rafa Shalom, Jeová Tzidkenu. Escute, cada nome do Antigo Testamento era uma manifestação de Deus que foi expressa através de Cristo. Não fique chateado com o que eu vou falar, não. Mas você não encontra nenhuma nomenclatura dessa no Novo Testamento. Por que ele não é Jeová Shalom? Porque Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. O senhor está dizendo que ele não é Jeová Shalom? Eu estou falando que ele se manifestou dessa forma. Mas ele depositou tudo isso no seu filho. Dá para você entender isso, não? E você não encontra Jeová Shalom aqui no Novo Testamento. Você não encontra Jeová Rafa, o Deus que cura. Por quê? Porque ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Porque tudo que o Pai se manifestou lá fora, tudo que o Pai se manifestou no Antigo Testamento, tomou forma em Cristo Jesus. Aí os nossos pedaços de teologia vai quebrando, né? Então, Jesus não disse: olha, quando vocês orarem, vocês oram assim: Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele disse: quando vocês orarem, orem assim: Abba, Abba. Diga comigo: Abba. Ele disse: quando vocês orarem, ore Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque agora ele não é só o meu Pai, agora ele passa a ser o seu Pai. Eu penso que a igreja precisa aprender a falar um pouquinho com o Pai. Abba,
Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Lá no Monte Sinai, o povo teve medo, porque ali era um Deus que estava se manifestando de uma forma consumidora. Eu sei que a gente precisa de milagres, eu sei que a gente precisa de coisas extraordinárias, mas às vezes, eu penso que nessa manhã nós precisamos, tudo que nós precisamos às vezes não é de uma intervenção, tudo que a gente precisa às vezes é só de um abraço, de um pai. Hoje você queria o que hoje? Você queria uma cura? Não. Você queria que a empresa? Não. Eu só queria um abraço. Eu só sinto saudade do abraço do meu pai. Eu só queria ter um pai que eu nunca tive. Escute nessa manhã, deixa ele se revelar a você como um pai. Deixa ele te abraçar como um pai. Talvez você teve um pai, você foi órfão de um pai vivo. Por que órfão de um pai vivo? Porque ele nunca te abraçou, que ele nunca te beijou. Talvez tudo que você precisa nessa manhã é de um abraço. Tudo que você precisa nessa manhã é de um toque. Talvez você perdeu o seu pai. Talvez você nunca foi aceito, nunca foi aprovado. Você nunca recebeu uma palavra de afirmação do seu pai. Talvez você esperou algo dele de um dia e ele não fez. Talvez você queria ser amado. Eu quero te dizer que nessa manhã você tem um pai para te abraçar. Você tem um pai para te dizer: olha, eu sou aqui. Deixa ele te abraçar, deixa ele te tocar. Talvez você venceu na vida sozinho. Você é um vencedor, você tem um histórico de ter vencido na vida, mas isso não anulou a lacuna, a fragilidade que você tem no coração e precisar de um pai. Deixa ele te tocar nessa manhã. Deixa o pai te tocar nessa manhã. Deixa o pai te abraçar nessa manhã. Deixa ele te tocar nessa manhã. Deixa ele te tocar nessa manhã. Deixa o pai. Estás mais perto. Oh, meu Deus. Olhe para mim. Semana passada eu falei, mas eu quero repetir. Quando você pega a oração do Pai Nosso, ela tem algo muito peculiar que eu demorei anos para me enxergar. Diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. A religião me ensinou que eu precisava pedir perdão para depois ter direito à bênção. A oração do Pai Nosso me ensina a pedir pão para depois pedir perdão. Eu aprendi que eu só tinha direito à bênção quando eu pedisse perdão, mas a oração do Pai Nosso diz: olha, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai sentar na mesa porque você está bom. Pode sentar na mesa, que os nossos problemas a gente resolve enquanto a gente vai comendo. Relacionamento com Deus e servo você trabalha na meritocracia. Relacionamento de família pode pedir o pão, filho. E se a gente tiver algum problema, enquanto a gente come, a gente resolve. Você não vai sentar à mesa agora porque você é bom. Então a ceia não é minha, a ceia não é sua, a ceia é do Senhor. A ceia não é para os perfeitos. A ceia é para os perdoados, irmãos.
nós podemos acessar nessa manhã, sentar à mesa como filho. Sabe, eu gostaria que essa casa fosse uma casa de filhos. Eu gostaria que você estivesse na casa do seu pai, e que aqui em cima não tem ninguém superior, só tem um filho, que amanhã pode ser outra filha que está ministrando aqui, e está tudo certo. Segure na sua mão o pão. Segure na sua mão o pão. Se alguém não pegou a ceia, ergue a sua mão, alguém vai levar até você, vê se tem alguém que não pegou. Pastor, eu não ia pegar não, mas agora eu quero. Todo mundo pegou? Que bom. Na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão e ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. A gente costuma falar que simboliza o corpo. Eu não estou dizendo que está errado, mas naquela noite Jesus não falou simboliza, Jesus falou é o meu corpo. Jesus também disse: quem de mim se alimenta, por mim viverás. Nós podemos nos alimentar dele nessa manhã. Nós podemos experimentar dele, provar e ver que ele é bom. Pai, nós consagramos a ti nessa manhã este pão, o teu corpo que é partido por nós, que foi partido por nós na cruz do Calvário, que nos tornou participante, que nos inseriu, que nos tornou, Senhor, parte de uma família. Nós queremos nessa manhã, Pai, absorver as realidades da tua morte, absorver as realidades da tua ressurreição. Nós consagramos a ti, Pai, e participamos em nome de Jesus. Comei todos em nome de Jesus. Os nossos olhos se abrem. Quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Semelhantemente, ele tomou o cálice e ele disse: esse cálice é o Novo Testamento da minha aliança. Nós fazemos parte de uma nova aliança, de um Novo Testamento. Nós fazemos parte de uma nova aliança. Nós somos parte da aliança que nos inseriu em uma família, de uma nova realidade, de uma nova dimensão. Pai, obrigado pelo teu sangue que pagou as nossas dívidas, que nos deu acesso ao Pai. O nosso escrito de dívida foi coberto, foi apagado pelo sangue na cruz do Calvário. A nossa dívida diante do Pai, diante de Deus, foi paga. E hoje, Senhor, nós vivemos em uma nova aliança, em um novo relacionamento. Nós consagramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Participe agora. Leva-me além, a todas as alturas.